Imagine-se parado no calor sufocante do Vale do Jordão, há mais de 3.000 anos. O ar é seco, e à sua frente ergue-se aquilo que o mundo antigo chamava de a Cidade das Palmeiras, mas que a história conheceria como a Fortaleza Impenetrável, Jericó. Suas muralhas não eram apenas muros de pedra, eram prodígios da engenharia militar da época. Imagine um sistema duplo de fortificação, um muro externo de quase 2 metros de espessura, seguido por um aterro defensivo e, acima, outro muro ainda mais alto e robusto. Do alto dessas torres, os sentinelas cananeus olhavam para baixo e sentiam uma segurança absoluta. Eles viam o povo de Israel acampado, um povo que não trazia consigo as grandes máquinas de guerra das nações vizinhas. Não havia catapultas, não havia torres de assalto, nem arietes pesados para bater nos portões de bronze. O que os guardas de Jericó viam era apenas uma multidão silenciosa e uma caixa dourada sendo carregada nos ombros de homens vestidos de branco. Para os olhos humanos, aquele cerco era uma piada. Mas o que estava prestes a acontecer em Jericó desafiaria as leis da física e da geologia para sempre. O código sagrado estava prestes a ser escrito com um som. A estratégia dada a Josué foi algo que nenhum general na história ousaria repetir. A ordem era o silêncio total. Imagine a cena de milhares de guerreiros marchando em volta da cidade, mas sem o tilintar das espadas ou os gritos de guerra. O único som que ecoava contra as pedras milenares de Jericó era o ritmo constante e hipnótico de milhares de sandálias batendo na terra seca. Tum, tum, tum. Por 6 dias consecutivos, essa rotina se repetiu. Imagine o impacto psicológico disso dentro da cidade. No primeiro dia, houve deboche. No segundo dia, houve curiosidade. No terceiro dia, o silêncio começou a incomodar. No quarto e no quinto dia, o deboche deu lugar a um medo gelado. O silêncio de um exército é mais aterrorizante do que o seu barulho, porque você não sabe o que eles estão planejando. O ar ficava eletrizado. Os sacerdotes, à frente da Arca da Aliança, sopravam os chofars, as trombetas de chifre de carneiro, se emitindo um som longo, melancólico e vibrante. A ciência da acústica nos diz que ondas sonoras contínuas podem afetar a estrutura molecular de certos materiais. Seria possível que aquela marcha rítmica, repetida dia após dia, estivesse preparando as falhas geológicas sob a cidade? No sétimo dia, a atmosfera mudou antes mesmo do sol nascer. A marcha não seria apenas uma volta, mas 7. A cada volta, a tensão subia. O povo de Israel estava acumulando uma energia que precisava ser liberada. Na 7ª volta, os sacerdotes pararam. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que era possível ouvir a respiração dos soldados no topo das muralhas. Então, Josué deu a ordem final e gritem. Não foi um grito comum. Imagine o som de centenas de milhares de pessoas gritando em uníssono na mesma frequência, misturado ao som estridente e poderoso das 7 trombetas. O que aconteceu a seguir foi um colapso catastrófico. A terra sob Jericó começou a se comportar como se fosse líquida. As vibrações do grito e das trombetas atingiram o que a física chama de frequência de ressonância. Quando um objeto vibra na sua frequência natural, ele se despedaça. Aquelas muralhas massivas, que resistiram a séculos de guerras, começaram a rachar da base ao topo. Em segundos, o que era uma fortaleza impenetrável tornou-se uma pilha de escombros.
Mas o mistério real não é apenas que elas caíram, mas como elas caíram. Durante décadas, críticos e céticos disseram que a queda de Jericó era apenas uma alegoria religiosa. Mas a arqueologia moderna desenterrou fatos que deixaram os estudiosos perplexos. Escavações lideradas por nomes como John Garsta revelaram que as muralhas de Jericó não caíram para dentro da cidade, como aconteceria se tivessem sido derrubadas por invasores ou arietes. Elas caíram para fora, criando rampas naturais de pedra que permitiram que os israelitas subissem diretamente para dentro da cidade, exatamente como descreve o texto sagrado. Além disso, foram encontrados jarros cheios de grãos queimados nas ruínas. Por que isso é importante? Em um cerco normal, os invasores roubariam a comida ou a cidade passaria fome por meses até os grãos acabarem. Mas os grãos em Jericó estavam intactos e carbonizados, provando que a cidade caiu rapidamente, logo após a colheita, e que os conquistadores não saquearam as provisões, obedecendo a uma ordem específica registrada na Bíblia. A arqueologia confirmou o tempo, a forma da queda e até o incêndio final. O som que derrubou Jericó deixou marcas permanentes na terra que podem ser vistas até hoje. Jericó nos ensina que as barreiras mais altas podem ser derrubadas pelo que é invisível aos olhos. O som, a fé e o silêncio foram as armas que venceram a engenharia mais avançada da antiguidade. E você, acredita que a ciência um dia explicará totalmente o poder por trás das trombetas, ou aceita que existem mistérios que só o sobrenatural pode decifrar? Se você chegou até aqui, comente o som da vitória para eu saber que você faz parte da nossa comunidade de buscadores da verdade. No próximo vídeo do O Código Sagrado, vamos mergulhar na história de Sansão. Seria ele um herói lendário ou a prova de uma mutação genética esquecida? Inscreva-se e ative o sininho para não perder. O código está sendo revelado.